Irmão, só antes da gente ler o texto, da gente orar, só abrir um parênteses rapidinho. Quando eu no louvor eu falei, né, que Deus às vezes usa o teu próprio cônjuge para te trazer uma direção, isso não significa que o pastor não ore, que o pastor não tem intimidade com Deus, que ele não sabe o que ele vai fazer no culto. Mas como a esposa do pastor, ela é um só com o pastor, e ela também tem intimidade com Deus, quando você tem um cônjuge assim, Deus pode usar assim, né? E aí como que a gente sabe que é Deus? Né? Quando começa o culto e a pessoa fala a mesma coisa que a tua esposa falou antes de você sair de casa, então isso é uma testificação. Né? Quando dois profetas falam a mesma coisa, a gente tem uma segurança que isso é algo que o Espírito Santo quer falar. Né? Então não quer dizer que a gente não ora, que a gente não tem intimidade com Deus, não é isso. Mas isso é uma maneira de você saber quando Deus, em que direção o Espírito Santo está se movendo. Quando dois profetas diferentes falam a mesma coisa, então isso é seguro, é garantido. Deus está querendo falar isso. Né? Não que seja a única coisa que Deus quer falar, mas gratidão era uma coisa que Deus queria falar aqui nessa noite. Já foi falado, né? Mas Deus queria falar. Amém? Então só para você entender, porque alguém pode ouvir isso daí, né? Uma frase isolada e achar, pastor não ora, não busca Deus, não tem intimidade com Deus, depende de um sinal, depende. Não é isso. Né? É que Deus fala com a gente de várias maneiras. Quando a gente está atento, quando chega dia do culto mesmo, eu estou atento a tudo. Né? Eu estou atento a tudo. Porque eu não quero perder nada do que Deus quer falar. Mas Deus encheu o meu coração hoje sobre um tema. Eu já ministrei esse tema aqui, numa outra ocasião, só que eu ministrei diferente. Né? A gente vai estar falando sobre paternidade. E quando eu ministrei aqui, eu ministrei sobre a paternidade, nossa paternidade, nós pais e mães, como nós devemos exercer paternidade para com os nossos filhos. Né? Quem lembra dessa palavra? Mas hoje eu quero pregar sobre a paternidade de Deus para conosco, os seus filhos. Amém? Esse é um assunto que a gente também vai estudar na nossa escola de fundamentos. Mas a escola de fundamentos vai ser diferente, com certeza. Né? Hoje o Espírito Santo tem algo único para essa noite. Amém? Vamos orar? Queria que você estendesse a sua mão na minha direção, que hoje eu tenho uma convicção que Deus vai trabalhar profundo aqui nessa noite. Né? Então, por favor, não se preocupe com o horário. Deixe Deus fazer o que Ele quer fazer aqui nessa noite. Deus quer curar pessoas aqui nessa noite. Amém? Deus, eu quero profetizar que Deus vai curar almas aqui nessa noite. Pessoas chegaram nesse lugar aqui com a sua alma doída. E Deus nessa noite, através da sua paternidade, Ele quer curar esses sentimentos. Ele quer curar essas emoções. Ele te trouxe nesse lugar porque Ele quer ter um tete a tete com você nessa noite. Ele é teu Pai. Ele te trouxe aqui para te restaurar. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças desde já, Pai, por essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração. E te pedir, Pai, reconhecer e te pedir. Reconhecer que sem Ti nada podemos fazer. E te pedir que o Teu Espírito Santo continue no comando, no controle das nossas vidas. Que o Senhor nos dê toda a inspiração necessária. Que o Senhor fique à vontade nesse lugar e que o Senhor transmita tudo aquilo que o Senhor tem para os Teus filhos e filhas nessa noite. Fique à vontade, Espírito Santo. Fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Jesus. Salmo de número 103, a partir do verso 8. Todo mundo achou aí Salmo 103, a partir do verso 8? Posso ler? Compassivo e piedoso é o Senhor, lento para a cólera e abundante em amor. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai
se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Amém? Amados, então, como eu falava para vocês, Deus encheu meu coração desse tema na tarde de hoje. E quando eu vinha para cá, eu vim orando, Senhor, a gente quer ter aquela certeza, né? Absoluta. O que tu quer falar nessa noite, Senhor? Eu preciso ter certeza absoluta, porque nós cremos que para cada noite, para cada encontro, existe uma palavra rema. Embora essa palavra rema, ela tenha outros significados, quando um pastor diz palavra rema, nós queremos dizer, normalmente, na maioria das vezes, que é aquela palavra assertiva para aquele encontro, para aquela noite, para aquela ocasião. Então eu creio que para cada ocasião existe uma palavra principal. Às vezes tem mais de uma, né? A gente já falou aqui sobre a gratidão, né? Mas não é a única palavra da noite, existe uma outra, paternidade. Né? Deus te trouxe aqui nessa noite para lembrar que você é filho, que você é filha. E eu quero navegar na Bíblia nessa noite, em algumas partes que Deus mostrou para mim, que Deus colocou no meu coração, para que a gente possa, desde hoje, né, porque esse assunto não vai se esgotar hoje, a gente vai, esse assunto, até a volta de Jesus, com certeza, nós vamos continuar navegando nesse tema, porque Deus está interessado em curar a sua igreja. Deus precisa restaurar a sua noiva. A noiva de Jesus precisa estar curada. Primeiro, para se encontrar com o noivo, que vem buscar uma igreja pura, santa, sem mácula, irrepreensível, né? É uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja que não tem mancha, é uma igreja irrepreensível, que não pode ser repreendida. Então é uma igreja top, né? E com certeza é uma igreja sadia, não é uma igreja doente. Até porque uma igreja doente, ela não vai conseguir reproduzir a imagem e semelhança de Jesus, o caráter de Jesus. E nós precisamos reproduzir o caráter de Jesus. Porque a reprodução do caráter do Pai, a reprodução do caráter do Filho, do Espírito Santo, eles são um, que vão produzir os frutos que Deus espera tanto de cada um de nós. Né? E nós só vamos conseguir produzir os frutos se nós formos capazes de reproduzir o caráter do Pai. Lembra quando eu preguei aqui? Né? Filipe, um discípulo de Jesus, disse, quando Jesus disse, né, lá em João 14, né, Evangelho de João, capítulo 14, quando Jesus vai dizer no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conhecereis a meu Pai. De agora em diante conheceis e o vistes. E aí então Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Respondeu-lhe Jesus, João 14, 9, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus disse para Filipe, Filipe, eu estou tanto tempo com você, você não sabe que quem vê a mim, vê o Pai? Você não sabe que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, antes é o Pai que está em mim, que faz as obras. Então, o Pai e o Filho são um. Jesus, ele representava o Pai, ele transmitia a imagem exata do Pai. Lá em Hebreus, capítulo de número 1, a palavra de Deus vai dizer, Hebreus, capítulo de número 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder.
havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, nesse exato momento, o Filho está assentado à destra, à direita do Pai, nas alturas, de onde ele intercede por nós. E aqui em Hebreus ele está dizendo que o Filho, ele é o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. Jesus é a expressa imagem do Pai. E assim como Jesus ele é a expressa imagem do Pai, eu preguei aqui já outra ocasião, que o Pai espera que nós também possamos reproduzir essa imagem. Lembra, quando fomos criados por Deus, nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Essa palavra imagem, no hebraico, no original, é caráter. Nós fomos criados com o caráter do Pai. O que é caráter? Um conjunto de características. Isso a gente vai aprender na escola. As características do Pai. Então nós fomos criados com as características do Pai, com o caráter do Pai. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, o pecado rompeu com o caráter do homem. E esse caráter foi descaracterizado, foi desconfigurado. E o homem que foi criado essa imagem e semelhança, perdeu essa semelhança. Perdeu por quê? Porque o pecado deixou o homem nu. O pecado deixou o homem desconfigurado. Agora, o segundo Adão, que é Cristo, veio a esse mundo, pagou o preço das nossas transgressões lá na cruz do Calvário e deu para nós o direito de novamente sermos regenerados, transformados e voltar agora novamente a ter a capacidade de reproduzir a mesma imagem e semelhança que Adão perdeu lá no jardim. Quando estão entendendo? Jesus conquistou esse direito por nós. Agora, eu vou precisar viver uma vida de santidade. Porque se eu não viver uma vida de santidade, eu não vou conseguir transmitir o Pai. Porque o Pai é santo. A gente cantou aqui, santo para sempre. Amém? Então eu preciso viver uma vida santa. Se eu viver uma vida santa, eu também vou produzir o Pai. E diga-se de passagem, uma das características do Pai é que Ele é santo. Amém? E esse Pai que é santo, que é possível vê-lo na pessoa de Jesus, né? Nós começamos aqui a lembrar todos nessa noite, através do Salmo de número 103, que esse Pai, Ele é um Pai compassivo e piedoso, lento para a cólera. Ele é lento para se irar com a gente. Ele é lento e abundante em amor. Ele é um Pai que não repreende a gente perpetuamente, né? Nem para sempre conserva a sua ira. Ou seja, se em algum momento você sentiu que Deus estava zangado com você, que o Pai estava chateado, triste com você, por alguma falta sua, porque aqui ninguém está imune à falta, ninguém aqui está imune a erros. Nós pecamos, e a Bíblia diz em 1 João que aquele que diz que não peca é mentiroso. Então todos nós aqui em algum momento, já, como diz o gaúcho, né, pisou no tomate. Alguém que já pisou no tomate? Uma vez? Né? Um pensamento que vem na nossa mente, já pequei. Né? Dependendo do pensamento. Então, a gente peca. Então, às vezes, a gente tem a sensação, quando a gente peca, que o Pai está zangado com a gente, ficou triste com a gente. Só que aqui diz que Ele não conserva a sua ira para sempre. Por quê? Ele não nos trata segundo os nossos pecados. E por incrível que pareça, a Bíblia vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por incrível que pareça, quando alguém pisou muito grande no tomate, o amor dele é tão grande que ele é capaz de perdoar e dar uma chance para aquela pessoa que pecou feio. Nós, seres humanos, quando alguém peca feio, a gente já começa a se pedir a justiça de Deus. Já começa a pedir, eu quero justiça. E se for com a gente, eu quero vingança. A alma, né? Porque o crente sarado, curado, não pensa essas coisas. Né? Crente sarado e curado quer o perdão, libera perdão rápido, meu irmão. Mas quando a gente está com a alma doente, eu quero justiça. Mas o Pai, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Lembra quando eu preguei aqui de Jonas? Né? Jonas foi convidado para profetizar em Nínive.
E ele queria justiça. Aquele povo era pecador, era idólatra. Idolatria não é de Deus. Quer a justiça. Ele foi lá, pregou e ficou aguardando a justiça de Deus. Né? Foi o sermão escatológico, né? O sermão mais curto da Bíblia. Né? Quem viu a pregação de Nínive durou menos de 10 segundos. Para quem tem vergonha de pregar o Evangelho, né? Acho que isso é uma palavra muito demorada. Né? Ele falou a seguinte frase: ainda em tantos dias Nínive será subvertida. Essa foi a pregação. Fechou a Bíblia e ficou esperando. Né? O que Deus vai fazer agora? Torcendo. Uau, Deus vai mandar fogo do céu. Que nem João, né, o discípulozinho amado, né? Senhor, você quer que manda fogo do céu? Essas pessoas aí que estão pregando em teu nome e nem foram autorizadas. Não são da nossa patotinha. Não são da nossa turminha. Não são da nossa panelinha. Quer que manda fogo do céu? Que espírito que tu acha que tu é, João? Então, às vezes, esse espírito de João quer pegar a igreja, né? Mas Deus, amados. Então, o Jonas, né, estava com esse espírito aí também. Mas Deus repreendeu Jonas. Jonas, você se compadeceu de uma boboreira, de uma planta, e você não tem compaixão desse povo aí, que não sabe discernir a mão direita da esquerda. Por quê? Porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Elas se renovam a cada manhã e são a causa de nós não sermos consumidos. Você sabe por que essa pessoinha linda, maravilhosa, cheirosa, perfumada, que está aí do seu lado, né, não foi consumida pelo poder de Deus, porque ele é fogo consumidor? Por causa da misericórdia dele, que se renova a cada manhã. Porque senão, irmãos, passava um trem sobre nós aqui, né, e a gente já era, porque nós, como disse Davi, a gente foi criado em iniquidade. Mas as misericórdias do Senhor, como o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como está longe o Oriente do Ocidente, né? Fica imaginando a distância do Japão até o Brasil, né? Como está longe o Oriente do Ocidente, assim ele afasta os nossos pecados. Como um pai se compadece dos filhos, ele se compadece daqueles que o temem. Por quê? Porque ele conhece a nossa estrutura. E ele lembra que a gente é feito de pó. Ele sabe que nós somos feitos de pó. Nós somos frágeis, irmão. A gente acha que é forte. Tem crente que acha que é muito forte. Muito forte, irmão, até vir uma prova. Pastor Cristo é só por causa de um diagnóstico médico, já deu uma esmorecida. Né? Por quê? Porque a gente nem sempre está preparado para essas notícias, né? A gente, poxa, 49 anos, faço atividade física, cuido da alimentação, tomo água. Aí vem uma notícia, você está com o coração com a veia entupida. Aí, quando vem a notícia, você pode ser um cara cheio da fé, você pode ser um pastor da fé. A notícia vai, no mínimo, vai te deixar triste. Porque assim, mas como assim? Por quê? Né? Então, nem sempre a gente consegue ser forte o tempo todo. Nossa estrutura é de pó. Mas Deus sabe perfeitamente disso. Amém? Um grande exemplo na Bíblia, onde a gente vê a paternidade do Pai de uma maneira explícita, a gente encontra lá em Lucas capítulo 15, que é a famosa parábola do filho pródigo. Essa parábola, muito conhecida, vai dizer que um filho, ele pegou a herança do pai e ele saiu da sua casa e foi para uma terra distante, e lá ele gastou dissolutamente toda a sua herança, e chegou ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. Até o dia que esse jovem, esse homem caiu em si, e ele decidiu voltar para a casa do pai. E nós sabemos que Jesus, sempre que Jesus falava em parábolas, as parábolas, elas são comparativos, muitas vezes, são como que figuras de linguagens.
Então, nós entendemos que essa parábola aqui do pai e do filho, ela é de uma certa forma, uma maneira de você identificar o grande amor do pai para com o filho. E esse filho aqui que gastou tudo, e que de maneira dissoluta, e que decidiu voltar para a casa do pai, estava com medo de voltar para a casa do pai, achava até que o pai poderia até puni-lo. A Bíblia vai dizer, quando esse filho estava longe, Lucas 15, versículo 20. Lucas 15, versículo 20. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, o seu pai viu e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Olha só o amor do pai. Ele nem esperou o filho chegar em casa. Quando o pai viu o filho de longe, esse pai se encheu de compaixão e ele correu na direção do filho, ele se lançou e beijou. Esse é o amor do pai. Há quem diga que esse pai fazia plantão todos os dias na frente de casa, esperando qual dia que meu filho vai aparecer. Porque quando o filho voltou, o pai estava ali prontamente, e de longe ele viu e ele correu. Ele nem esperou o filho chegar, ele nem esperou o filho pedir perdão, ele nem esperou o filho fazer nada, ele só viu o filho e correu na direção do filho. E aí o filho disse: pai, eu pequei contra o céu perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Você acha que o pai disse: mas tu é um miserável mesmo, tu torrou toda a herança, tu teve a petulância de gastar tudo que eu te dei, onde é que tu botou o dinheiro que eu te dei, rapaz? Tu não tem vergonha nessa cara? Tu não é homem, não? Você acha que foi assim que o pai fez? Cadê a herança que eu te dei? Onde é que tu enfiou? O pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor túnica. Imagina, cara, passa lá no armário, pega o que tem de melhor, a melhor roupa que eu comprei, a melhor túnica, as melhores vestes, vai lá e busca urgente e coloca nele. Coloca nele um anel na mão dele. Restauração de autoridade. Coloca sandálias nos pés dele. Restauração da pregação do Evangelho da Paz. Sandálias, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas notícias. Coloca uma sandália nele rápido. Traz um bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremos. Esse é o amor do pai. O pai não perguntou o que ele fez com o dinheiro. O pai não acusou ele, o pai não apontou o dedo na cara dele, o pai não repreendeu, o pai simplesmente mandou fazer uma festa. Mandou botar a melhor roupa, mandou botar anel, mandou botar sandália, não perguntou nada e mandou ainda fazer uma festa. Lembra quando eu preguei aqui a última vez, quando Jesus aparece para Pedro e Pedro havia negado 3 vezes? Jesus chegou: Pedro, eu falei que tu ia me negar, mas tu é um cafajeste mesmo, né? Mesmo eu te falando que antes do galo cantar tu ia me negar 3 vezes, ainda assim tu negou, Pedro? Mas tu não tem jeito, né, Pedro? Mesmo falando, não resolveu? Não. Jesus não falou nada disso. Jesus não apontou o dedo nele. Primeiro, Jesus estava na beira da praia, esperando ele sair da água, a pescariazinha deles. Jesus já estava na beira da praia, já com um peixe assado esperando. A comida já estava pronta. Jantar, top, né? Esse é o peixe das galáxias, para quem gosta de peixe. E Jesus esperando ali com o peixinho pronto e tal. Pedro, tu me amas? Fica imaginando, né? A paternidade de Jesus, porque Jesus era expressa a imagem do Pai. Pedro, tu me ama mesmo, meu filho? Tu me ama? Olha a maneira dele de confrontar. Se é nós, irmão, se é um filho nosso, se é um discípulo nosso, que negasse a gente 3 vezes consecutivas. Primeiro, tristeza. Segundo, desânimo. Terceiro, sentimento de justiça. Quarto, quando eu me encontrar com ela, quando eu me encontrar com ele vai me ouvir. Dessa vez, preciso ouvir. Precisa
precisa, porque isso não se faz. Com o líder, cadê a honra? Uma desonra dessa. Você que não sabe que isso é uma desonra? Não, mas a hora que a gente se encontrar, eu vou ensinar para ele sobre honra. Vou ensinar. Mas Jesus, tu me amas. Não ensinou sobre honra. Não cobrou a desonra. Tu me ama? Tá, tu me amas e como para sempre as minhas ovelhas, está tudo certo. A paternidade de Jesus. A paternidade do Pai. O Pai, ele não cobra nada. O Pai só quer saber se está tudo bem. Quem aqui tem filho, teu filho já caiu no tombo? Ontem à noite eu estava brincando no parquinho lá em Porto Belo, com meu filho, e tem um balanço assim que era bem grandão, assim, bem largo. Dá até para deitar no balanço, um balanço diferente, né? E ele brincando, mas bem devagarzinho, conseguiu cair dali, não sei como, mas é bem baixinho, né? E eu não sei como que ele fez ali, uma pateteada. E aí caiu o bracinho, já deu uma lasquinha, né, no concreto, deu um arranhãozinho, já veio o sangue, né? A gente que é pai, irmão, primeira coisa, socorrer. Não vai, meu filho, mas como assim que tu cai numa altura dessa, numa bobagem dessa? Primeira coisa é socorrer. Pois eu ainda levei ele, que eu sei que ele é muito sensível, né? Conheço o filho que eu tenho. Ainda fui numa loja de conveniência comprar um band-aid, porque só a sensação que não tinha remédio para botar, deixei para botar em casa, que tem a rifocina, que é top, né? Mas só de botar um band-aidzinho nele já vem aquela sensação assim, pronto, está tudo resolvido. Meu pai colocou um band-aid, está tudo resolvido. Não sabe ele que o band-aid não cura, né? É só para esconder o ferimento. Mas se a gente que é mau, irmãos, Jesus disse, né? Se vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Então, se a gente que é mau, a gente se preocupa, primeira coisa, vou socorrer, corrigir. Vamos, né? Meu filho já teve uma outra queda quando ele era menor e foi uma queda bem pior. Ele precisou levar para o hospital. E estava num restaurante, também na cidade de Itapema, e tinha um brinquedo com escorregador, um brinquedo com altura de 1 metro, mas ele estava brincando com a nossa filha mais velha, com a irmã dele, a Anne, e os dois estavam brincando, subia do degrauzinho e descia no escorregador, subia. Estava tranquilo, eu estava ali olhando por um tempo, mas um minuto de descuido, que a gente nunca imagina que vai acontecer alguma coisa, ele começou a pular em cima do brinquedo, que tem um tipo de uma base, né? E ele começou a pular de costas e caiu lá de cima. Né? Então foi um susto muito grande que a gente precisou chamar a ambulância, foi um susto muito grande. Mas a primeira coisa numa situação como essa, a primeira coisa é socorrer. Nunca passa pela mente de um pai, jamais. Correção, disciplina, nada disso. Isso não existe. Tu quer urgentemente, traz uma ambulância, chama o bombeiro, faz alguma coisa. Eu quero meu filho vivo, eu quero meu filho bem. É assim que o pai pensa. Não é, irmão Dós? Estou preocupado em corrigir, disciplinar, não quero salvar. Um exemplo de pai na Bíblia também foi Paulo, o apóstolo Paulo. Em Filemão, olha só, eu acho tremendo a carta de Filemão, para quem não conhece, ela fica depois de 2 Timóteo, depois de Tito. 1 e 2 Timóteo, Tito, depois de Filemão. Eu sou apaixonado por essa carta. Essa carta ela é conhecida como a carta do perdão. Filemão, depois você lê em casa. É uma carta que tem muitos ensinamentos. A carta de Filemão ela é rica de ensinamentos. Eu sou apaixonado. É uma carta com um único capítulo, tem 25 versículos e é um compêndio de lições de vida. Mas eu quero chamar a atenção aqui, dentro do tema da paternidade, eu vou ler com você do versículo 17 ao 21. Essa é uma carta que Paulo estava, olha aqui para mim, Paulo estava preso numa prisão, junto com um colega de prisão chamado Onésimo. Esse Onésimo, ele foi funcionário, empregado de um homem, um senhor, empresário, chamado Filemão. Só que esse Onésimo, quando era funcionário de Filemão, andou fazendo coisa errada. Não foi um bom funcionário. E acabou de parar na cadeia, no mesmo lugar onde Paulo estava preso. Injustamente, né? E aí Paulo
ganha o cara para Jesus dentro da cadeia. E quando o cara é liberto da cadeia, cumpriu a pena, Paulo manda ele de volta para Filemão e com uma carta. Ó, vai para lá com o teu patrão, vai lá se retratar com ele, mas leva essa carta aqui que eu estou te mandando junto. E na carta, Paulo vai escrever algumas coisas. Eu vou ler do versículo 17. Olha o que Paulo fala para Filemão. Portanto, se me tens como por companheiro, é porque Paulo era amigo de Filemão. Eles eram amigos. Se me tens por companheiro, recebe o Onésimo, recebe ele como você recebesse a mim mesmo. Olha o amor do Pai. Olha Paulo agindo como pai. E se fez algum dano, ou se deve alguma coisa para você, coloca na conta da Doris, na minha conta, coloca na minha conta. Tem algum pai aqui que alguma vez mandou botar a conta do filho na conta dele? Não precisa levantar a mão. Meu filho não está conseguindo pagar aquela duplicada. Deixa que a mãe paga. Dessa vez a mãe paga. Deixa que o pai paga. Dessa vez eu vou pagar. Não te acostumar, pai. Mas hoje eu vou pagar. O amor do pai. Bota na minha conta. Deixa, bota na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de meu próprio punho. Eu o pagarei. Eu que pago essa conta aí. Para não te dizer que ainda a ti mesmo, a mim, te deves. Sim, irmão, eu gostaria de receber de ti, no Senhor, esse benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que você vai fazer ainda mais do que eu estou pedindo. Esse é o coração de um pai. Ganhou o cara para Jesus na cadeia. Era filho espiritual. Nem era filho biológico. Mas eles, recebe ele de volta. Perdoa ele. Dá uma chance para ele. Né? Bota ele para trabalhar de novo aí para ti. E o seguinte, você está devendo alguma coisa? Eu vou pagar. Pai. Olha só Paulo na vida de Timóteo. 1 Timóteo 4,16. Olha a paternidade de Deus na vida de Paulo. Na direção desse discípulo Timóteo. 1 Timóteo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha só, cuidado do Pai. Tem cuidado de ti mesmo. É como se o Paulo escrevendo para Timóteo: filho, cuida de ti, meu filho. Cuida da tua saúde. Cuida do teu emocional. Cuida do teu espiritual. Cuida de ti. Primeiro cuida de ti. Cuida da doutrina. Persevera nisso. Que aí você vai salvar primeiro você e depois você vai salvar aqueles que te ouvem. Porque às vezes nós, pastores, não queremos salvar os outros, mas a gente está precisando ser salvo. Então primeiro salva a mim, depois eu salvo o outro. Lembra quando eu preguei aqui da máscara? Primeiro coloca, quando cai a máscara no avião, né? Primeiro coloca em você. Depois você vai colocar a máscara no outro. 1 Timóteo 5, 23. Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Toda mãe sempre tem um remedinho caseiro, meu irmão Dodge. Toda mãe sempre tem um remedinho caseiro para enxaqueca, para dor de cabeça, para gripe, para sinusite, para resfriado, para bronquite, para asma, sei lá o que for. Toda mãe tem uma receitinha lá com limão, esquenta lá a água com limão, bota um mel, mistura com a gema do ovo e não sei o que lá, que vai dar bom esse negócio. Vai, essa coisa ruim vai sair, não é? Então aqui é coisa de pai, né? Ó, meu filho, mistura um pouquinho de água aí com vinho. Essas tuas frequentes enfermidades no estômago, é a receitinha caseira do pai Paulo. Bota aí, toma aí que vai dar certo. Essa dor no estômago aí vai sair. Essa ansiedade vai sair. Amém? Em 2 Timóteo 5:1, não, no 5:1 de 1 Timóteo, não. 2 Timóteo 2:21.
Não, 2:22, né? 2:22. Foge dos desejos da mocidade, da juventude, né? Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com que aqueles que têm um coração puro invocam o Senhor. Rejeita as questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contendas. Um conselho de pai espiritual para o filho. Meu filho, foge das paixões da juventude. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, a pureza. Rejeita as questões insensatas, absurdas. Conselhos de um pai para o filho. Em 1 Coríntios 4:15, 1 Coríntios 4:15, o apóstolo Paulo vai dizer que ainda que tivesses 10.000 aios. O que é um aio? Um aio é um instrutor. É um instrutor, é uma espécie de mestre. Então Paulo está escrevendo aqui a igreja de Corinto. 1 Coríntios 4:15. Ainda que tivesse 10.000 aios, ou 10.000 instrutores, ou 10.000 mestres em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Corinto? Ainda que vocês tivessem 10.000 líderes, no entanto, desses 10.000 líderes, a maioria não age como pai. Pai mesmo está escasso. A maioria tem título de líder, tem título de mestre, mas pai, se comportar como pai, são muito poucos. Agora eu, Paulo, bati a mão no peito e disse: eu gerei vocês. Eu gerei. E Paulo sofreu para gerar aquele povo, meu irmão. Vai estudar o que esse Paulo passou, o que ele sofreu para gerar essa igreja. Paulo foi um pai. Ele reproduzia a paternidade de Deus. E aí alguém pode ler, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, alguém pode ler, 23, Mateus 23, 9, Jesus Cristo falando, ele vai dizer: a ninguém na terra chameis vosso Pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Então alguém pode ler isso e pode pensar assim: poxa, Jesus Cristo está dizendo que eu não posso chamar um pai espiritual, por exemplo, de pai, porque e nem meu pai terreno, não posso chamar de pai, porque um só é o vosso Pai que está no céu. Irmãos, o que Jesus está querendo dizer aqui? Que eu não posso chamar o meu pai de pai? Eu não posso chamar um pai espiritual de pai? Não, não é isso. Jesus está querendo dizer que eu não posso considerar o meu pai ou um líder espiritual no mesmo nível que ele, ou como se substituísse ele. Jamais. Nenhum pai terreno, nenhum pai espiritual, por melhor que seja, jamais vai tomar o lugar do Pai Celestial. Pai Celestial é um só, e acabou. Mestre, rabi, ele vai dizer aqui, é um só, Jesus. Mas a Bíblia também chama do ministério dos mestres, apóstolos, profetas, mestres, pastores. Então eu não posso reconhecer alguém como mestre? Posso, mas mestre de verdade é um só. Eu não posso reconhecer alguém como um pai espiritual? Posso, e até devo, mas pai de verdade é um só, é o nosso que está no céu. João, você vai ver que ele chamava os discípulos de filhinhos. Na primeira carta de João, lá um pouquinho antes do Apocalipse, 1 João 2, ele vai dizer: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Depois ele vai dizer no versículo 12: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Depois lá em 1 João, no versículo 18, capítulo 2, versículo 18: filhinhos, esta é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora.
Depois no capítulo 3, versículo 7, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Veja a maneira carinhosa de João se dirigir aos seus discípulos, filhinhos. Por quê? Porque João, assim como Paulo, assim como Jesus, estava reproduzindo a figura do Pai. E essa missão é nossa também. Eu já preguei isso aqui. As pessoas precisam ver o Pai em nós. As pessoas precisam ver o caráter do Pai em nós. Mas, amados, eu tenho certeza. Uma coisa que eu queria comentar aqui. Tem até uma pregação na internet que fala, né, que o verdadeiro pródigo, na parábola do filho pródigo, não era o filho. O verdadeiro pródigo é o pai. Porque a palavra pródigo, talvez alguns aqui não saibam o que significa. A palavra pródigo significa aquele que é generoso em dar. Liberal, esbanjador, que gasta mais do que necessário. Então o filho pródigo, ele é pródigo por quê? Porque ele gastou tudo que tinha. Ele esbanjou toda a sua herança. Agora o pai, ao o recebeu, esbanjou amor, esbanjou compaixão, esbanjou perdão, esbanjou misericórdia. Foi generoso ao fazer uma festa, colocar a melhor roupa, colocar o anel e preparar uma festa. Então, o verdadeiro pródigo, na passagem, não é o filho. O verdadeiro pródigo é o pai. O verdadeiro esbanjador ali é o pai, que esbanjou amor. E eu tenho certeza, amados, embora que eu gastei um pouquinho de tempo aqui para explicar para vocês que nós também precisamos reproduzir a paternidade, né? E não é errado você considerar um pai espiritual, né? Uma mãe espiritual, e até utilizar essa expressão, como tem gente que eu já tive discípulos que me chamam, né, meu pastor, né? Eu acho tão lindo quando eu, meu pastor. Eu vejo isso um gesto carinhoso, não vejo maldade nisso, né? Tudo é puro para os que são puros. Ninguém aqui está tomando o lugar de Deus e nem nunca vai tomar. Agora, gastei um tempo para falar sobre isso, porque Deus colocou no meu coração. Mas, amados, o principal motivo pelo qual Deus colocou essa mensagem, eu tenho certeza que Deus, nessa noite, queria nos lembrar que apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, apesar de nós nem sempre conseguirmos corresponder às expectativas do Pai, o tempo todo Ele está de braços abertos para nós. Nada pode nos separar do seu amor que está em Cristo Jesus. Ele te trouxe você aqui nessa noite para te lembrar o quanto Ele te ama. Amém? Mas eu, como pastor, também preciso dizer que também amo muito vocês, né? E a gente não sabe muito como expressar isso. E às vezes a gente até tem medo de expressar. Tem medo de expressar por ser mal interpretado. Ainda mais uma igreja aqui que só tem mulher. Agora, graças a Deus, veio aí um parceiro aí para mim, né? E tem o Marcelo também, que é nosso parceirão aí. Amanhã de manhã vamos torcer que ele esteja aqui com a gente na aula. E estamos com saudade do pai da Gabi também. Mas, uma igreja que só tem mulher, né? A gente fica assim, às vezes, meio constrangido, né? De como que eu vou demonstrar amor para vocês, né? E não ser mal interpretado. Alguém que pode pensar alguma coisa de mim, né? Mas, embora eu não consiga, talvez, falar a linguagem de vocês e a gente até venha se resguardar por causa do temor, né? Eu queria, nessa noite, eu preciso dizer para vocês que vocês são as minhas amadinhas, né? E tem um novo amadinho ali também agora, que é o amiguinho da Andréia, né? O nome dele eu não gravei ainda. É o Dirceu, né? Meu novo amadinho também, né? Mas, em dizendo essas coisas para vocês, né? Saibam que é o próprio Deus que nos usa para falar isso, né? Porque Deus nessa noite trouxe você aqui para lembrar que você é o amadinho dele. Você é a amadinha dele. Nada que você faça nesse mundo pode te separar do amor dele que está em Cristo Jesus. Eu ministrei aqui para a irmã Solange, né? Eu ministrei aqui para a irmã Solange. Irmã Solange,
passou a pior prova que o ser humano pode passar. A pior prova que o ser humano pode passar. Né? E quando ela esteve aqui, Deus me usou para falar para ela que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Embora algumas pessoas possam julgar, né, o filho dela, que partiu de uma maneira que nenhum de nós aqui gostaria que fosse dessa maneira, e muito menos uma mãe, Deus nos deu essa palavra, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu creio, irmãos, de todo o coração, se eu perguntar qual é um pai e uma mãe que quer o mal de um filho, nenhum pai e uma mãe que esteja em sã consciência quer o mal do filho. Agora, se o nosso Deus, que é muito mais bom do que nós, irmãos, eu creio que nada pode nos separar do seu amor. E o André, nesse momento, está com o Pai. Eu creio assim, que ele está com o Pai. E um dia nós o veremos novamente. E ele vai enxugar toda a sua lágrima nessa noite. Vou pedir para a Mari, se ela puder colocar para a gente aquela música Abba, Teu Amor Nunca Falha, do Marcos Brunet. Eu até ia tocar no violão hoje, mas mudou o script ali. Amém? Dá um abraço lá na irmã. E eu quero convidar você a vir até aqui à frente, nessa noite. Que eu quero dar um abraço em cada um de vocês aqui nessa noite. E eu quero que você receba esse abraço como um abraço do Pai. Amém? Você vai receber o abraço do Pai. Não é pastor Cristo nessa noite. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele ensinou uma oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus se preocupou em apresentar Deus como Pai. E Jesus, Deus te trouxe aqui nessa noite para lembrar que você não está sozinho. Você tem um Pai. Deus também te deu um Pai espiritual. Deus te deu uma mãe espiritual. Mas muito mais do que um pai ou uma mãe espiritual, você tem um Pai celestial. E esse Pai celestial, ele está 24 horas por dia disponível para mim e para você. Quantos querem receber um abraço do Pai aqui nessa noite? O Pai está aqui. Na pessoa do Espírito Santo, Ele está aqui nessa noite. Ele te trouxe aqui para te dizer: meu filho, não temas. Minha filha, não temas. Eu te ajudo. Eu te fortaleço. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nem uma chama arderá em ti. Porque eu sou contigo para te guardar. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu te ajudo. Eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Vem aqui na frente nessa noite. Eu convido você. Se levante, vem aqui. Vem aqui. Quero orar por você nessa noite, amém? Deus marcou um encontro conosco nessa noite. Deus marcou um encontro conosco nessa noite. Essa noite é uma noite de cura. Deus quer nos curar, amém? Deus quer nos curar. Deus quer nos curar. Pai, em nome de Jesus, Pai. Assim como naquela parábola que nós lemos aqui nessa noite, aquele pai saiu correndo ao encontro daquele filho, e o beijou e o abraçou. Ó Senhor,
Vem nos abraçar nessa noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos abrace nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo abrace cada um aqui nessa noite. Só Tu sabes, ó Pai, as guerras. Só Tu sabes as lutas. Só Tu sabes o peso, as adversidades que cada um aqui tem enfrentado, Pai. Às vezes, Pai, as guerras que passamos, parece que nós não vamos suportar. Parece que nós não vamos dar conta. Parece que a gente não vai aguentar. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos lembrar de quão grande é o Teu amor. Eu quero orar, Pai. Eu quero orar nessa noite por cada um dos Teus filhos. Eu quero orar pelas Tuas filhas que estão aqui nessa noite. Eu quero Te pedir, Pai, enquanto eu estiver orando por cada um aqui, Pai, que o Teu Espírito Santo possa envolver cada um com essa graça, com esse amor, com essa bondade, com essa compaixão que o Senhor tem por cada um de nós. Que cada um aqui se sinta amado por Ti. Que cada um se sinta perdoado, Pai. Que cada um vá para casa nessa noite com esse entendimento, com essa compreensão de quão grande é o Teu amor. Um amor capaz de sacrificar o único filho para morrer no nosso lugar. Ó Pai, toca-nos com o Teu amor nessa noite. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Toca-nos com o Teu amor nessa noite. Em nome de Jesus. Procure seu irmão. Procure para abraçar o teu irmão. Abraça o teu irmão. Abraça o teu irmão. Nós estamos aqui em família nessa noite. Nós somos a igreja de Jesus. Receba o abraço do teu irmão. Receba o abraço da tua irmã. No amor não há medo. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. No amor não há medo. No amor não há medo. O perfeito amor lança fora medo. O medo supõe castigo. Mas no amor, todo medo é dissipado. Eu sempre te abraço, filho. Meu amor nunca falha. Eu sempre te abraço, ainda que você tente me rejeitar. Eu te abraço mais forte, muito mais forte. Ainda que você tente se afastar, eu corro detrás de ti e te abraço, te amo e não te solto. Aqui estão meus filhos, Brasil, Brasil, nos braços do Pai, Brasil. Sim, Senhor Jesus. Cuida, Senhor, a tua igreja, Senhor. Cuida a tua noiva, Senhor. Restaura a nossa identidade de filhos, Pai. Restaura a nossa identidade de filhos legítimos. Restaura a nossa identidade de filhos e filhas amadas. Aleluia. Deus está nesse lugar, amém? Receba o abraço do Pai.
nessa noite está restaurando a sua igreja. Amém? Ele é o Deus da restauração e Ele vai curar completamente a sua igreja. E essa igreja vai se transformar na menina dos olhos do Pai. Amém? E nós vamos dar muitos frutos para Ele. Vamos glorificar o nome dEle. Mas para isso a gente nasceu. Amém? Então não esqueça aqueles que vão. Quem pode fazer a escola de fundamentos? Todos que quiserem estudar. O nome já está dizendo, é fundamento. Então ele começa do beabá. Começa do basicão. Né? Então quem quiser, é gratuito, não paga nada. A gente vai ter um custo com a apostila, né? Mas a apostila vai custar só o preço ali da apostila, com certeza vai ser irrisório o valor, né? Então quem quiser, amanhã às 9 da manhã, nós, se assim Deus permitir, estaremos aqui novamente. Amém? E no próximo domingo, nosso dia da família. Vamos ficar em pé? Peço perdão para vocês, hoje o relógio passou um pouco do tempo que a gente costuma geralmente terminar, né? Mas é que hoje Deus tinha uma obra para fazer aqui, né? E tem que deixar Deus fazer a obra dele. Eu preciso um pouquinho mais de tempo. Amém? Com o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe grandemente e dê cada uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.